O cheiro a lixívia e a pão de ló ainda pairava no ar do meu apartamento, mas parecia fora do lugar. Aquele cheiro de limpeza, de normalidade que eu tentava desesperadamente manter para o Pedro, desfez-se no segundo em que os policiais bateram à porta. Abracei o meu filho com tanta força que ele choramingou, os seus pequenos braços a apertarem-se à minha volta como um colete salva-vidas. Foi inútil. Levaram-me. Algemaram-me ali, na nossa sala. Pai! Não, pai! O grito do Pedro ainda ecoa nos meus ouvidos, mais alto que a sirene da patrulha, mais alto que o meu próprio coração a martelar no peito. O rosto dele, deformado pelo terror e pela traição, gravou-se na minha memória enquanto me empurravam para a traseira do carro. Este era o pesadelo que eu tinha passado 18 anos a tentar evitar. E estava a acontecer. Como é que chegamos a isto? Estava tudo tão estável, não perfeito, nunca perfeito, mas eu tinha uma rotina. Tinha o Pedro. A coisa começou, creio eu, umas semanas antes. Era uma noite como tantas outras, na sede da Grupo Atlântica, cá em Lisboa. Eu, Miguel Rebelo, um fantasma no turno da noite há 3 anos. 36 anos, a criar o meu Pedro de 8 sozinho. Tinha aperfeiçoado a arte de ser invisível. Lavava chãos, esvaziava caixotes do lixo, polia superfícies que os executivos nunca reparavam até estarem sujas. A regra não escrita era simples: faz o trabalho, fica calado, desaparece. Eu seguia à risca, porque a invisibilidade não era só o meu trabalho, era a minha sobrevivência. Mas aquela noite foi diferente. Todo o edifício zumbia com uma tensão quase palpável. Havia um burburinho sobre a chegada do presidente Silva, o fundador de 78 anos, que tinha construído este império do nada, no Barreiro, décadas atrás. A visita era oficialmente para avaliar o filho dele, Daniel Silva, o CEO atual. Mas os rumores sussurravam sobre propósitos mais obscuros. Alguns diziam que o velho suspeitava de um traidor nas suas fileiras. Outros, que ele só queria lembrar a todos quem realmente mandava. Seja como for, todos os empregados do último andar à cave sentiam a pressão e eu tencionava manter-me o mais longe possível dela. O meu plano desfez-se às 9h47 da noite. O elevador de serviço avariou, prendendo a equipa de manutenção regular entre andares. O meu supervisor ligou-me, voz apressada, com novas ordens. Subir ao andar executivo e fazer a limpeza pré-chegada. Era fora da minha zona autorizada, mas não havia mais ninguém disponível. Respirei fundo. Eu só precisava de ser rápido, entrar e sair antes que alguém importante aparecesse. Levei as escadas, carregando a minha esfregona e balde, dizendo a mim mesmo que não era nada. O andar executivo cintilava com uma riqueza que fazia a minha renda mensal parecer trocos. Chãos de mármore, janelas do chão ao teto com vista para Lisboa, obras de arte que provavelmente valiam mais do que o meu prédio inteiro. Mantive a cabeça baixa e trabalhei depressa, movendo-me de canto em canto, invisível como sempre. Estava quase a acabar quando virei para um corredor e dei de caras com o homem mais poderoso da empresa. O presidente Silva estava sozinho, tinha se afastado dos seus seguranças. Era mais pequeno do que eu esperava, mas a sua presença preenchia o corredor como uma força física. Cabelos brancos, olhos afiados, uma postura que falava de décadas a comandar salas cheias de homens poderosos. Atrás dele, passos rápidos aproximavam-se. Eram os seguranças, percebendo que o seu chefe tinha desaparecido, e o Daniel Silva, o CEO, a correr para alcançar o pai. O que aconteceu a seguir não foi uma decisão. Foi algo mais profundo, algo tão enterrado que eu tinha esquecido que existia. O meu corpo moveu-se antes que a minha mente pudesse impedi-lo. Pus a esfregona no chão, endireitei a coluna e inclinei-me, uma vênia específica num ângulo específico, acompanhada por palavras que não saíam da minha boca há 18 anos. A saudação saiu no antigo dialeto do Barreiro.
aquele falado por pescadores e operários na década de 70. O tipo que as gerações mais jovens tinham abandonado e que os estrangeiros nunca conseguiriam dominar. Era uma saudação de profundo respeito, reservada para anciãos da mais alta posição, e eu entreguei-a com pronúncia perfeita e entonação impecável. O corredor ficou em silêncio absoluto. Os seguranças congelaram a meio passo, as mãos a pairar perto das armas. Daniel Silva parou, o rosto a passar por confusão, suspeita e algo próximo do medo. Mas foi a reação do presidente que mais importou. Os olhos do velho arregalaram-se, depois estreitaram-se, depois arregalaram-se de novo. A sua mão, que se estendia para a bengala, tremia ligeiramente. Ele olhou para mim como se visse um fantasma, ou talvez ouvisse um. Percebi o meu erro demasiado tarde. 18 anos de cuidado a esconder, a enterrar todos os vestígios do meu passado. E acabara de me expor com 4 palavras e uma vênia. O meu coração batia contra as costelas enquanto me endireitava, lutando contra a vontade de fugir. O presidente ainda me olhava, e havia reconhecimento naqueles olhos antigos. Não reconhecimento do meu rosto, mas de outra coisa. Algo que o velho não encontrava há muito tempo. Ele falou em português, a voz rouca com a idade, mas afiada com a autoridade. Quem te ensinou a cumprimentar assim? A pergunta era direta, não deixava margem para evasão. Eu entendi cada palavra, embora não tivesse falado ou reconhecido a língua desde a noite em que fugi de Portugal, com nada além de um passaporte falso e a promessa de esquecer tudo. Daniel Silva avançou, colocando-se entre o pai e o zelador. Pai, este é apenas um funcionário da manutenção. Devemos voltar para a área de recepção. O português dele era impecável, o tom desdenhoso, mas os seus olhos não paravam de se desviar para mim com uma suspeita mal disfarçada. Como é que um zelador americano, ou bem português com sotaque americano, sabia a velha saudação? Por que é que o pai dele parecia tão abalado? O presidente ignorou o filho completamente. Deu um passo em direção a mim, estudando o meu rosto com a intensidade de um homem a resolver um enigma que o assombrava há anos. Essa saudação, disse ele, mantendo o peso da sua autoridade. Só a ouvi de uma pessoa na minha vida. Durante 40 anos, ele cumprimentou-me exatamente assim. Todas as manhãs, todas as reuniões, todas as despedidas. Ninguém mais a conhecia. Ninguém mais a usava. Inclinou-se ligeiramente. Então pergunto-te novamente quem te ensinou. A minha mente corria pelas opções. Podia fingir não entender, fazer-me de burro, alegar que aprendi num vídeo do YouTube ou com uma namorada portuguesa. O presidente poderia aceitar a mentira ou não. De qualquer forma, eu seria marcado, vigiado, investigado. A minha identidade americana, ou bem, a minha vida americana construída com tanto cuidado, não sobreviveria a tal escrutínio. Alternativamente, podia admitir parte da verdade, apenas o suficiente para satisfazer a curiosidade do velho sem revelar tudo. Era arriscado, mas poderia dar-me algum controlo sobre o que aconteceria a seguir. Escolhi o segundo caminho. Cresci no Barreiro, disse eu baixinho. O meu português a carregar o mais leve vestígio de um sotaque que eu tinha passado anos a tentar apagar. Alguém me ensinou há muito tempo. A expressão do presidente mudou. O choque desvaneceu-se, substituído por algo mais complexo. Curiosidade, cálculo e, por baixo de tudo, um vislumbre de esperança que ele rapidamente suprimiu. Virou-se para o filho e falou rapidamente, dando ordens que fizeram a mandíbula de Daniel apertar-se com óbvio desacordo. O CEO tentou protestar, mas um olhar do pai silenciou-o. 2 seguranças aproximaram-se de mim. Por um momento aterrorizante, pensei que me iriam arrastar para um interrogatório. Em vez disso, um deles falou em português com um sotaque que não era do Barreiro. O presidente solicita a sua presença na recepção desta noite. Irá ajudar no serviço. Não era um pedido.
Eu entendi que recusar não era uma opção. Daniel Silva observou a troca com hostilidade mal disfarçada. Não confiava naquele zelador, não entendia por que é que o pai estava tão interessado num ninguém que lavava chãos por um salário mínimo. Mas também sabia que era melhor não desafiar o presidente diretamente, especialmente na frente de subordinados. O que quer que estivesse a acontecer ali, Daniel descobriria a verdade pelos seus próprios termos. Eu segui os seguranças em direção à sala de recepção, a minha mente a remoer as implicações. Tinha passado 18 anos a construir uma vida em Lisboa, um pequeno apartamento, um emprego estável, um filho que dependia de mim para tudo. O Pedro tinha apenas 8 anos, e eu estava numa batalha pela custódia contra a família da minha ex-mulher, pessoas com advogados e dinheiro e ligações. Se perdesse o emprego, perdia o meu rendimento. Se perdesse o meu rendimento, perdia o Pedro. Essa conta tinha governado todas as decisões que eu tomava desde que voltei para Portugal. Ficar invisível, manter o emprego, manter-me na vida do meu filho. Agora a invisibilidade já não era possível. O presidente tinha me visto, verdadeiramente visto, e aquele olhar não se desviaria até encontrar respostas. Eu não sabia o que o velho suspeitava. Não sabia o quanto ele tinha desvendado com 4 palavras e uma vênia. Mas sabia uma coisa com absoluta certeza. O meu passado finalmente tinha me apanhado. E já não havia como fugir. A sala de recepção brilhava com riqueza e poder. Executivos em fatos de milhares de euros misturavam-se com investidores e membros do conselho, todos eles a orbitar o presidente como planetas à volta de um sol moribundo. Deram-me um casaco de serviço e posicionaram-me perto da estação de bebidas, perto o suficiente para observar, mas longe o suficiente para permanecer discreto. Observei o presidente a percorrer a sala, a apertar mãos e a aceitar cumprimentos. Mas os olhos do velho continuavam a desviar-se para onde eu estava. Cada olhar parecia uma sonda, procurando algo que eu não estava pronto para revelar. Daniel Silva notou a distração do pai. Aproximou-se da estação de bebidas, sob o pretexto de ir buscar uma bebida, parando perto o suficiente de mim para falar sem ser ouvido. Não sei quem és, nem que jogo estás a jogar, disse o CEO suavemente, a sua voz carregando a precisão fria de um homem habituado a eliminar ameaças. Mas eu vou descobrir. E se estás aqui para prejudicar o meu pai ou esta empresa, eu vou destruir-te. Ele pegou na sua bebida e afastou-se sem esperar por uma resposta. Eu não disse nada. Entendi a suspeita de Daniel. Até a respeitei. Um bom filho a proteger o pai de potenciais ameaças. Era exatamente o que eu faria pelo Pedro. Mas também sabia que Daniel estava a olhar na direção errada. O verdadeiro perigo naquela sala não era um zelador com o sotaque do barreiro. Era alguém muito mais próximo do presidente. Alguém que se tinha escondido à vista de todos durante 18 anos. A noite continuou. Eu servi bebidas, limpei pratos e mantive a minha invisibilidade o melhor que pude. Mas senti o peso da atenção do presidente como uma presença física. E sabia que o dia seguinte traria perguntas para as quais eu não estava preparado para responder. Em algum lugar neste edifício, enterrada em arquivos antigos e bases de dados esquecidas, estava a verdade sobre o que aconteceu 18 anos atrás no Barreiro. A verdade sobre um homem chamado Tiago Pereira, que me tinha ensinado tudo o que eu sabia. A verdade sobre como Tiago morreu e quem era o responsável. Eu tinha enterrado essa verdade para sobreviver. Agora, ali, numa sala cheia de pessoas que podiam destruir a minha vida com uma única chamada telefônica, eu questionava-me se a sobrevivência ainda era possível, ou se o passado finalmente tinha vindo cobrar o seu devido. Momentos como aquele, sabes, fazem-me questionar tudo. Aquela gente rica e poderosa à minha volta, a falar de negócios e lucros, e eu ali, a tentar equilibrar um passado que teimava em não ficar enterrado com um presente que prometia um futuro incerto para o meu filho. É ridículo, não é? Um zelador,
Eu, que vivi uma vida secreta por tanto tempo, agora sou o centro de algo que mal consigo entender. A ironia não me escapa. O meu pai, o Tiago, costumava dizer que o rio segue o seu curso, mesmo que o tentemos desviar. Na altura, eu achava que ele falava de destino, mas agora penso que era sobre a verdade. A verdade encontra sempre uma forma de vir à tona. É assustador e, de certa forma, libertador. 3 dias depois da recessão, o presidente Silva chamou-me novamente ao andar executivo. Desta vez não havia pretexto de tarefas de limpeza. Um oficial de segurança acompanhou-me até uma sala de conferências privada onde o presidente esperava sozinho. O velho estava sentado à cabeceira de uma longa mesa, uma pasta de papel pardo aberta à sua frente. Fotografias espalhadas pela superfície polida. Reconheci a sala do meu breve vislumbre durante a recessão. Era ali que as verdadeiras decisões eram tomadas, longe dos olhos dos empregados comuns. O presidente Silva gesticulou para que eu me sentasse, depois deslizou uma das fotografias pela mesa. Mostrava duas figuras em pé num cais, o oceano a estender-se atrás deles. Um era um homem de meia idade com olhos gentis e um rosto envelhecido pelo sol e pelo mar. O outro era um rapaz de cerca de 12 anos. Traços mestiços evidentes mesmo na imagem desbotada. Eu não precisava de olhar de perto para saber quem eram. Eu tinha guardado uma cópia desta fotografia na minha carteira durante anos, antes de finalmente a queimar num momento de desesperada autopreservação. A voz do presidente estava baixa, mas carregava o peso de décadas. Tiago Pereira tirou esta fotografia. Porto do Barreiro, 1997. Ele enviou-a para mim com uma carta a explicar que tinha acolhido uma criança, meio portuguesa, meio americana, abandonada por ambos os pais. Ele perguntou se eu apoiaria a educação do rapaz. O velho tocou na fotografia com um dedo rugoso. Eu disse que sim, nunca conheci a criança, mas paguei a sua escolaridade daquele ano até Tiago morrer, 6 anos no total. Depois os pagamentos pararam e eu presumi que o rapaz tinha voltado para a América. Ele olhou para mim com olhos que tinham visto demais para serem enganados. Tu és aquele rapaz. Considerei mentir. A negação estava ali na minha língua, pronta para ser dita. Mas algo no olhar do presidente impediu-me. Não acusação, mas algo mais próximo de luto. Este velho tinha perdido o seu amigo mais próximo 18 anos atrás. E ainda procurava respostas. Eu entendia esse tipo de perda melhor do que a maioria. Assenti lentamente. Tiago Pereira criou-me. Não era o meu pai biológico, mas era o meu pai em todos os sentidos que importavam. Ensinou-me português, ensinou-me os velhos costumes, ensinou-me a pensar e a observar e a sobreviver. A minha voz apertou-se apesar dos meus esforços para a controlar. Quando ele morreu, eu tinha 18 anos. Não tinha nada nem ninguém. Alguém ameaçou matar-me se eu ficasse em Portugal. Então fugi. Tenho fugido desde então. O presidente inclinou-se. Quem te ameaçou? Quem matou Tiago? Eu abanei a cabeça. Nunca vi o rosto claramente. Estava escuro e eu estava escondido. Ouvi uma voz a dar ordens. Vi uma figura a sair do edifício depois de Tiago cair. Mas não conseguia identificar quem era. Apenas que era alguém poderoso, alguém de dentro da empresa. Tiago estava a investigar irregularidades financeiras antes de morrer. Ele disse-me que estava perto de encontrar provas de peculato e roubo de tecnologia. Uma semana depois, ele estava morto e chamaram-lhe um acidente. O amargor na minha voz tinha 18 anos, mas não tinha desaparecido. Eu era jovem e assustado e estava sozinho. Então fiz o que Tiago sempre me tinha ensinado a fazer quando confrontado com probabilidades impossíveis. Sobrevivi. Enquanto tudo isto se desenrolava na sala de reuniões, numa ala aparentemente vazia, o Daniel Silva estava paralisado, encostado à parede. Tinha vindo verificar o pai, preocupado com a reunião privada com o zelador suspeito.
Em vez disso, tinha ouvido um nome que desbloqueava memórias que ele tinha enterrado desde a infância. Tiago Pereira. Tio Tiago, ele chamava-lhe. O homem que o ensinara a andar de bicicleta no estacionamento da empresa, que lhe trazia doces do barreiro e lhe contava histórias sobre o mar. Daniel recordava-se de chorar no funeral, sem entender por que é que o melhor amigo do pai tinha caído de um edifício no meio da noite. Agora entendia ainda menos. Tiago tinha estado a investigar a empresa. Tiago tinha sido assassinado, e quem o tinha matado ainda estava ali, ainda escondido, ainda perigoso. A mente de Daniel corria pelas possibilidades, aterrando num nome que lhe revirava o estômago. Vitor Matos, o homem que substituíra Tiago Pereira como chefe de operações após o acidente, o homem que fora o conselheiro mais confiável do pai durante quase 2 décadas, o homem que naquele exato momento estava a orquestrar algo que Daniel apenas começara a suspeitar. O ataque aconteceu 3 dias depois, rápido e devastador. Denúncias anônimas chegaram à polícia e às autoridades de imigração simultaneamente, alegando que Miguel Rebelo era um espião industrial que se tinha infiltrado no Grupo Atlântica para roubar tecnologia proprietária. Evidências fabricadas apareceram nos registros de segurança da empresa, mostrando-me a aceder a sistemas restritos na noite do incidente no penthouse. O meu processo de funcionário foi sinalizado para revisão de imigração. O meu visto de trabalho subitamente em questão, apesar de anos de estatuto limpo. Fui detido no meu apartamento, algemado na frente do Pedro, que gritou e chorou enquanto estranhos levavam o pai dele. O rosto do rapaz, aterrorizado, confuso, traído, gravou-se na minha memória enquanto me empurravam para a traseira de um carro da polícia. Este era o pesadelo que eu tinha passado 18 anos a tentar evitar, e estava a acontecer de qualquer maneira. As acusações eram suficientemente graves para justificar a prisão, mas suficientemente inconsistentes para que o meu defensor público garantisse a minha libertação sob fiança em 48 horas. O dano, no entanto, já estava feito. Voltei para um apartamento que parecia uma cena de crime. As minhas coisas reviradas e espalhadas, a minha sensação de segurança estilhaçada. Uma carta esperava por mim na mesa da cozinha. Notificação oficial de que a minha audição de custódia tinha sido antecipada em 2 semanas e que novas provas tinham sido submetidas relativas à minha aptidão como pai. Sentei-me no meu apartamento vazio naquela noite, a olhar para a carta, sentindo as paredes a fecharem-se à minha volta. 18 anos a fugir, a esconder-me, a construir uma vida do nada. Tudo a desmoronar-se porque não consegui manter a boca fechada na frente de um velho que me lembrava tudo o que eu tinha perdido. Não tinha dinheiro para advogados, nem ligações a pessoas poderosas, nem como lutar contra as forças alinhadas contra mim. O Pedro estava com uma assistente social, um arranjo temporário que parecia permanente da pior forma possível. Antes de nos separarmos, o Pedro tinha feito uma pergunta à qual eu não conseguia responder. Pai, temos de mudar outra vez? A inocência daquela pergunta, a suposição de que fugir era sempre uma opção, quebrou algo dentro de mim que eu não sabia que ainda estava intacto. Olhei para a fotografia que guardara escondida na minha carteira todos estes anos, não a do Porto do Barreiro, mas uma imagem diferente. Tiago Pereira em frente a um pôr do sol, a sorrir para a câmara, vivo e inteiro e inconsciente do que estava por vir. Lembrei-me da última coisa que Tiago me tinha dito antes de tudo desabar. Um homem de verdade não foge da escuridão, Miguel. Ele acende uma lanterna. Na altura, eu era demasiado jovem e demasiado assustado para entender. Agora, sentado nas ruínas da minha vida cuidadosamente construída, as palavras finalmente faziam sentido. Fugir não me tinha salvado. Esconder-me não me tinha protegido. O passado tinha me encontrado de qualquer maneira e continuaria a encontrar-me até que eu parasse de fugir e começasse a lutar. Eu não sabia como vencer esta batalha.
Eu não sabia se vencer era sequer possível, mas pela primeira vez em 18 anos, sabia que fugir já não era uma opção. A escuridão estava ali. Era hora de acender uma lanterna. Estava a arrumar a última das roupas do Pedro quando bateram à porta. Já passava da meia-noite e eu não tinha dito a ninguém os meus planos de sair da cidade. A audição de custódia era dali a 5 dias e eu já tinha aceite que perderia. Melhor desaparecer agora, levar o Pedro para um lugar longe de advogados e tribunais e homens que podiam fabricar provas com uma chamada telefônica. Melhor fugir mais uma vez e esperar que o passado não me seguisse. Abri a porta, esperando um vizinho ou talvez outra visita da polícia. Em vez disso, o presidente Silva estava no corredor, sozinho, sem seguranças ou motoristas, ou qualquer uma da comitiva que geralmente o rodeava. O velho parecia mais pequeno na luz tênue do prédio, mais velho, mais frágil, mas os seus olhos estavam tão afiados como sempre, e ele carregava uma pasta de couro que parecia demasiado pesada para suas mãos envelhecidas. Afastei-me sem uma palavra, permitindo que o presidente entrasse. O apartamento estava nu, a maioria das nossas posses já encaixotadas e prontas para transporte. O Pedro dormia no quarto, felizmente, inconsciente do caos que tinha consumido as nossas vidas. O presidente examinou a cena com uma expressão que poderia ter sido tristeza ou compreensão, ou ambas. Ele pousou a pasta na mesa da cozinha e abriu-a lentamente. Lá dentro estavam documentos, papéis antigos amarelados pelo tempo, cobertos de texto que eu não lia há quase 2 décadas. Fotografias acompanhavam os arquivos, mostrando rostos que eu reconhecia e rostos que não. Uma imagem parou o meu coração. Tiago Pereira, mais jovem do que eu me lembrava, de pé ao lado de um presidente Silva, muito mais jovem em frente à sede original da Grupo Atlântica no Barreiro. O presidente falou baixinho, o seu português carregando o peso da confissão. Tiago estava a investigar Vitor Matos 18 anos atrás. Ele descobriu que Vitor estava a desviar fundos e a vender a nossa tecnologia a concorrentes. Tiago reuniu provas, preparou um relatório, planeava trazê-lo diretamente a mim. A voz do velho falhou ligeiramente. Ele nunca teve a oportunidade. Vitor descobriu e silenciou-o permanentemente. Fê-lo parecer um acidente. Uma queda do edifício da empresa durante uma noite de trabalho. Olhei para os documentos, as minhas mãos a tremer. Eu sabia que Tiago tinha sido assassinado. Eu suspeitava de alguém dentro da empresa. Mas nunca soubera o nome. Nunca tivera a confirmação de quem era o responsável. Agora, vendo a prova que fora enterrada durante 18 anos, a figura sombria dos meus pesadelos finalmente tinha um rosto. Vitor Matos, o homem que tinha destruído tudo. O presidente continuou, o seu olhar fixo na fotografia do seu velho amigo. Eu sabia que Tiago foi morto. No meu coração eu sempre soube, mas não tinha provas. E Vitor foi cuidadoso. Eu disse a mim mesmo que perseguir a justiça sem provas só causaria mais danos. Eu disse a mim mesmo que proteger a empresa que Tiago ajudou a construir era o que ele teria querido. O velho finalmente olhou para mim e havia lágrimas nos seus olhos antigos. Menti a mim mesmo durante 18 anos. Esse silêncio é o meu maior pecado. Fiz a pergunta que se formara desde que o presidente entrou pela minha porta. Por que agora? Por que vir ter comigo com isto esta noite? O presidente tirou uma carta do casaco, uma única página dactilografada sem assinatura. Recebi isto há 3 meses, anônimo, com carimbo de Lisboa. Mencionava Tiago pelo nome, mencionava as circunstâncias da sua morte, implicava que a verdade poderia finalmente vir à luz. Acredito que Vitor a enviou ele próprio como uma provocação, confiante de que eu nunca agiria. A mandíbula do velho apertou-se com uma raiva que parecia queimar a sua fragilidade. Ele estava enganado. Vim para Portugal para encontrar a verdade antes de morrer. E então tu apareceste, a falar como um fantasma do meu passado.
E eu soube que o destino me tinha dado uma última chance de fazer as coisas bem. Olhei para o quarto onde Pedro dormia, inocente da história que moldara toda a existência do pai. Fugir protegeria o rapaz do perigo imediato, mas também os condenaria a ambos a uma vida de sombras. Pedro cresceria a perguntar-se por que é que nunca podiam ficar no mesmo lugar. Por que é que o pai se encolhia a cada toque na porta? Por que é que o passado deles era um quarto trancado que nunca poderia ser aberto? Aquilo não era proteção, era uma prisão. Voltei-me para o presidente e disse as palavras que determinariam tudo. O que preciso que faça? O plano consolidou-se nos 3 dias seguintes. O presidente Silva trabalhou com Daniel, que passara o tempo desde o incidente no penthouse a conduzir a sua própria investigação sobre Vitor Matos. As provas que reuniram eram substanciais. Registros financeiros que mostravam transações suspeitas, registros de comunicação que revelavam padrões de traição e os documentos que Tiago Pereira tinha reunido antes da sua morte. O que eles precisavam era de uma forma de forçar Vitor a expor-se, a revelar-se perante testemunhas que não podiam ser compradas ou intimidadas. O meu papel era simples, mas crucial. Eu testemunharia o que tinha experimentado, a ameaça que me expulsou de Portugal, os 18 anos de esconderijo, a ligação a Tiago Pereira que Vitor tinha tentado tanto enterrar. O meu testemunho sozinho pode não condenar Vitor, mas combinado com a prova documental, seria suficiente para destruir a fachada cuidadosamente construída do homem. A reunião do conselho estava agendada para uma quinta-feira à tarde, oficialmente convocada para abordar preocupações sobre recentes falhas de segurança. Todos os altos executivos eram obrigados a comparecer, incluindo Vitor Matos. Daniel tinha notificado discretamente as autoridades, organizando para que oficiais estivessem presentes numa sala adjacente, prontos para agir assim que as provas fossem apresentadas. Tudo dependia de Vitor cometer um erro, da pressão da exposição, forçando-o a revelar a sua verdadeira natureza. Entrei na sala de reuniões por uma porta lateral, escoltado por pessoal de segurança que tinha sido informado do meu papel. Os executivos viraram-se para olhar, a confusão evidente nos seus rostos. O que é que um zelador estava a fazer numa reunião de tanta importância? Vitor Matos estava sentado perto da cabeceira da mesa, a sua expressão a mudar de surpresa para cálculo, para algo mais sombrio, ao reconhecer o homem que tentara destruir. O presidente Silva levantou-se e dirigiu-se à sala com a autoridade de um homem que tinha construído impérios. 18 anos atrás, o meu amigo mais próximo e colega mais confiável foi assassinado na nossa sede no Barreiro. A sua morte foi considerada um acidente, e eu aceitei essa decisão porque fui um cobarde. Hoje, eu corrijo esse erro. Ele gesticulou para mim. Este homem foi criado por Tiago Pereira. Foi ameaçado para que ficasse em silêncio depois de testemunhar as consequências da morte de Tiago. Hoje, ele fala. Dei um passo em frente e comecei a falar. Descrevi a minha vida com Tiago Pereira, a investigação que Tiago tinha estado a conduzir a noite em que tudo mudou. Expliquei como eu estava escondido no prédio quando Tiago caiu. Como tinha visto uma figura emergir da cena. Como uma voz na escuridão me tinha prometido matar se eu alguma vez falasse do que aconteceu. A minha voz estava firme, as minhas palavras precisas. Os meus 18 anos de silêncio finalmente a romperem-se como uma barragem. Vitor levantou-se do seu lugar, o rosto contorcido de indignação. Isto é absurdo. Estão a aceitar a palavra de um criminoso, um homem que foi preso por espionagem há poucos dias. Eu servi esta empresa fielmente durante décadas. Não serei difamado por um zelador com uma história fabricada. Daniel Silva falou pela primeira vez. A sua voz fria com a fúria de um filho que finalmente entendera o quão profundamente tinha sido traído. As acusações de espionagem contra Miguel Rebelo foram retiradas. As provas foram fabricadas, rastreadas até contas que controla. Ele tirou um tablet e exibiu uma série de documentos no ecrã principal da sala.
Estes são e-mails de 18 anos atrás recuperados de servidores arquivados. Mostram comunicação entre si e os nossos concorrentes a discutir a venda de tecnologia proprietária. Os carimbos de data e hora coincidem exatamente com o período em que Tiago Pereira estava a conduzir a sua investigação e com a noite da sua morte. O sangue esvaiu-se do rosto de Vitor. Ele olhou em redor da sala à procura de aliados, de alguém que o pudesse apoiar, mas encontrou apenas olhares hostis. Os outros executivos estavam a afastar-se dele, já a sentir para que lado soprava o vento. Vitor passara 2 décadas a construir a sua rede de influência, mas as redes colapsam rapidamente quando o centro não consegue manter-se. O presidente Silva desferiu o golpe final. Fiquei em silêncio tempo demais, Vitor. Protegi-te com a minha inação, permiti que prosperasses enquanto Tiago apodrecia numa sepultura. Isso acaba hoje. Ele acenou para a porta lateral, que se abriu para revelar 2 policiais à espera no corredor. Hoje eu escolho a justiça. Vitor tentou fugir. Deu 3 passos antes que o pessoal de segurança bloqueasse o seu caminho, forçando-o de volta para o centro da sala. O executivo composto desaparecera, substituído por um homem desesperado cujo mundo cuidadosamente construído desmoronava à sua volta. Ele caiu de joelhos, olhando para mim com olhos selvagens. Eu posso pagar-te o que quiseres. Dinheiro, posição, o que for. Apenas diz-lhes que te enganaste. Diz-lhes que não viste nada naquela noite. Olhei para o homem que destruíra a minha infância, que assassinara o meu pai, que passara 18 anos a desfrutar dos frutos dos seus crimes, enquanto eu me arrastava como zelador e lutava para manter o meu filho. A raiva estava ali, a arder no meu peito, a exigir satisfação. Ninguém naquela sala me impediria se eu escolhesse agir sobre ela. Vitor merecia dor, merecia sofrimento, merecia tudo o que eu tinha suportado e mais. Mas pela janela atrás de Vitor, eu podia ver o átrio muito abaixo. O Pedro estava ali, sentado num banco, à espera que o pai emergisse do edifício que definira as suas vidas de formas que o rapaz nunca entenderia completamente. 8 anos de idade, inocente a confiar. O que eu fizesse no momento seguinte moldaria o homem que o meu filho se tornaria. Recuei de Vitor e disse as palavras que Tiago Pereira me ensinara há muito tempo. O homem mais forte não é aquele que destrói o seu inimigo, é aquele que sabe quando o soltar. Virei as costas para o rosto implorante de Vitor e caminhei em direção à porta. Ele é vosso agora. Façam o que a lei exige. 1 mês depois, eu estava à porta da escola do Pedro, à espera da campainha final. As acusações contra mim tinham sido totalmente retiradas. O meu registro limpo, a minha custódia do Pedro confirmada por um juiz que tinha revisto as novas provas e considerado as alegações anteriores infundadas. Vitor Matos aguardava julgamento, os seus bens congelados, a sua reputação destruída. A empresa que ele tentara roubar seguia em frente sem ele. O presidente Silva tinha me oferecido um cargo, chefe de operações e segurança, o mesmo cargo que Tiago Pereira tinha ocupado antes da sua morte. Eu tinha recusado o cargo a tempo inteiro, mas aceitei um acordo de consultoria a tempo parcial. Queria estar presente para o Pedro, para compensar os anos de medo e instabilidade, para finalmente dar ao meu filho a infância que me tinha sido negada. O presidente compreendeu. Antes que eu saísse do seu escritório naquele dia, o velho tinha me dito palavras que ficariam comigo para sempre. Não foi o dialeto do barreiro que fez toda a gente congelar naquela noite. Foi o passado que tu sobreviveste. Tiago não se conseguiu salvar, mas salvou-te. E agora tu salvaste-te a ti mesmo. A campainha tocou e as crianças saíram do edifício. Pedro avistou o pai e correu na minha direção, a mochila a balançar, o rosto brilhante com a alegria simples do reencontro.
Abracei-o num abraço que durou mais do que o habitual, sentindo a realidade sólida da presença do meu filho, o peso de tudo o que tínhamos sobrevivido juntos. Enquanto caminhávamos para casa, Pedro olhou para cima com olhos curiosos. Pai, o que fazes agora no trabalho? Sorri. Um sorriso verdadeiro, desarmado, livre das sombras que me tinham assombrado por tanto tempo. Ajudo as pessoas a manter o que é importante. Continuamos pela rua, pai e filho, a caminhar por uma cidade que já não parecia território inimigo. A minha coluna estava direita, os meus olhos calmos, o meu passo sem pressa. Pela primeira vez em 18 anos, eu não estava a fugir, não estava a esconder-me, não estava a fingir ser alguém que não era. Pela primeira vez em 18 anos, Miguel Rebelo já não era invisível. Mas a verdade é que, mesmo com tudo resolvido, a vida não se torna um conto de fadas. O medo, a perda, o que significa a justiça, tudo isso ainda está dentro de mim. O Pedro está seguro, e isso é o que importa. Mas não há garantias no futuro, certo? Há sempre mais para lutar, mais para proteger. Não sei o que virá a seguir, mas pelo menos agora sei quem eu sou. E talvez isso seja o suficiente. Não é uma história com um fim perfeito, mas é a minha história.